Então, boa tarde, pessoal. Todas as pessoas aqui presentes, sejam bem-vindas à segunda edição da ITEC, Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia, que está dentro da programação do mês de Ciência e Tecnologia do ICT. Eu sou a Sara, sou servidora técnica administrativa, lotada no NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante, né, no campus São José. Eu sou TILS, tradutora e intérprete de Libras, língua de sinais. Hoje eu estou como mediadora oral dessa atividade, tá? Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, castanho claro, na altura dos ombros. Estou usando uma camiseta branca, com letras azuis, escrito Mês de Ciência e Tecnologia, que eu acho que não estava dando para ver. Bom, a ITEC, gente, é uma proposta do NAI, né, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Campus São José. Para quem não conhece, ele tem a finalidade de acolher e acompanhar as demandas de acessibilidade de estudantes e servidores com deficiência ao longo de toda a trajetória acadêmica. Atualmente, o NAI, pessoal, está com 13 membros entre estudantes e servidores, tá? E o tema da ITEC, dessa nossa segunda edição, eu vou ler porque ele é grande, fazendo da universidade um ambiente mais inclusivo e diverso, relatos de vida, estratégias, adaptações didático-pedagógicas e apoio das tecnologias para a inclusão de pessoas com deficiência e necessidades específicas, tá? E aí hoje nós estamos recebendo o Leonardo Fazan, que ele vai falar sobre o seu trabalho, que tem como tema tecnologia assistiva personalizada, periféricos de computador para pessoas com deficiência nos membros superiores. Leonardo, ele é graduado em Engenharia de Materiais e em Ciência e Tecnologia pela Unifesp, é mestrando em Inovação Tecnológica pela Unifesp, com sanduíche na Universidade de Ciências Aplicadas de Bocholt, na Alemanha, é engenheiro no Programa Social da Unifesp Mão 3D de protetização e reabilitação de computador, coordenado pela professora Elisete Kunkel, que está aqui acompanhando hoje com a gente. Ele é projetista da startup de Health Tech Baby Hip Care. Depois você me corrige se eu falei errado, tá? Ele trabalha com desenvolvimento de novas tecnologias assistivas, como próteses, órteses e dispositivos adaptados para pessoas com limitações em membros superiores. Uau! Né? Só pela apresentação, estou aqui ansiosa já para assistir. Então, seja bem-vindo, Leonardo, professora Elisete, sejam bem-vindos. E a palavra é sua, Leonardo. Muito obrigado, Sara. Então, pessoal, vou começar aqui apresentando minha tela. Eu vou contar um pouco aqui da minha trajetória e depois a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia assistiva personalizada. Como a Sara falou, né, o nosso tema hoje vai ser periféricos de computador para pessoas com deficiência e membros superiores, que é um tema que está bastante em relevância atualmente pela importância que o computador e as tecnologias têm na nossa vida e como que as pessoas com deficiência e membros superiores possam estar incluídas nesse tipo de atividade, tá? Pronto, para quem não me conhece, eu vou contar um pouquinho aqui de onde eu vim, né? Como a Sara falou, me formei na Unifesp em Ciência e Tecnologia, Engenharia de Materiais e agora no mestrado em Inovação Tecnológica. Participei por vários projetos de extensão na universidade, como o Inovai, o próprio WASH, que era um projeto governamental. Tive uma bolsa da Universidade de Carleton para trabalhar com tecnologia assistiva. Atualmente estou aqui no Mão 3D, na Baby Hip Care, a gente tem a nossa startup de educação que é a Limbice, e também todo ano a gente vai na Westfälische Hochschule, lá em Bocholt, para ministrar o nosso curso de próteses e órteses. Quem quiser me seguir no Instagram ou no LinkedIn, aqui no canto inferior esquerdo tem os meus contatos, tá? E eu também trabalhei com a professora Gisele na área de materiais, no laboratório de hidrogênio. O destino aí conseguindo colocar o nosso caminho em outra área, né? Muito, muito bacana isso. Eu vou contar um pouco também de outros projetos que eu trabalhei. Eu desenvolvo próteses, órteses e também dispositivos. Um exemplo de órtese foi a órtese da Lucimara, que eu desenvolvi no último ano, que é uma menina aqui de São José, que ela tem paralisia cerebral e a mãe dela não conseguia achar órtese em lugar nenhum, porque é um problema bastante específico, que ela tem, que é tricotilomania com paralisia cerebral, né? Eu desenvolvi essa órtese para ela, foi um trabalho bastante recompensador. Gostei muito de trabalhar com isso, me ensinou muita coisa.
Outra órtese bem legal que eu acabei fazendo nos últimos meses foi a órtese do Felipe, que é uma órtese para espasticidade. É um trabalho clinicamente bem desafiador e tecnicamente também. Outro trabalho bem legal que eu venho realizando com o Mão 3D são a melhoria das próteses que o Mão 3D desenvolve. Que a gente tem duas próteses, a do Alexandre de Itu e a do Edson, né, que veio receber a prótese dele lá do Paraná. Uma prótese aqui no meio com as melhorias aqui do Mão 3D. Agora, antes de começar a falar de periféricos, eu queria que a gente imaginasse uma história aqui juntos, né? Vamos pensar num um rapaz aí de uns, sei lá, uns 22, 23 anos. Vamos pensar que ele, sei lá, um estudante de ciência da computação da Unifesp, que acabou de se formar. Vamos dar um nome para ele, sei lá, o nome dele é, sei lá, vou inventar um agora aqui, sei lá, o Pedro. E o Pedro ele se formou em ciência da computação na Unifesp, né? E o Pedro ele conseguiu um trabalho numa grande empresa de TI. E o Pedro começou a ganhar o primeiro salário assim dele. E o Pedro se destacou muito nessa área, porque ele é um estudante muito talentoso, bastante dedicado e começou a crescer dentro da empresa, claro, até a recompensa financeira, né? E o Pedro, ele adora também tecnologia, então ele está o dia inteiro no WhatsApp, se comunicando com os amigos adoram conversar com ele, uma pessoa bastante simpática. Sim, e o Pedro adora também jogar um videogame nos tempos livres, né? Então ele se reúne com os amigos, joga os jogos mais atuais, ele é muito bom nos jogos também. E o Pedro trabalha online, então ele trabalha de casa e ele usa o computador para se comunicar com o time, para ter as reuniões, né? E é claro, para desenvolver o software que ele trabalha na empresa dele. Só que aí um dia o Pedro foi comemorar com os amigos, uma comemoração do trabalho, e aí o Pedro cometeu um erro, que ele acabou bebendo, né, e dirigindo, e ele sofreu um acidente de carro. Todo mundo comete erros, né? Só que esse foi um acidente um pouquinho mais grave. E aí o Pedro ele foi levado para o hospital, né, em estado gravíssimo, depois de um acidente complicado, e depois dos médicos terem tentado salvar a vida dele, ele sobreviveu, porém ele perdeu muita parte da movimentação dos membros superiores por conta de uma lesão medular. E agora, pessoal, vamos imaginar como que seria a vida do Pedro depois dessa lesão. Ele vai conseguir usar o mouse e o teclado para trabalhar com a área de TI? Ele vai conseguir ter a mesma produtividade? Ele vai conseguir se comunicar com os amigos dele que moram longe, em outros países, outros estados, com o celular? Ele vai conseguir manter o mesmo hobby, que é jogar videogame? Ele vai conseguir manter o emprego dele? Isso serve de reflexão para a gente pensar como que a limitação nos membros superiores, quando a gente vê como uma pessoa sem limitação, pode parecer uma coisa não tão importante, mas para a pessoa que tem a limitação, isso é muito, muito importante. E a gente pode tentar aliviar um pouco, né? E tentar, não, acho que aliviar não é a palavra, mas deixar de forma um pouco mais equilibrada é, as atividades de vida diária dessa pessoa. Claro que nunca vai ser como foi antes, mas a gente pode utilizar da tecnologia para melhorar. É, no Brasil, tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, é quase 9% da população brasileira. E 7 em cada 10 dessas pessoas estão de fora do mercado de trabalho. É uma faixa demográfica bastante negligenciada. E 5,5 milhões de pessoas têm deficiência nos membros superiores. São os dados estatísticos bastante importantes para a gente ver a importância social dos periféricos de computador. E dessas 5,5 milhões de pessoas que têm deficiência em membros superiores, tem várias e várias causas. Pode ser desde trauma, como fraturas, amputações e paratetraplegia por acidentes, até condições degenerativas, desde a osteoartrite, a artrite reumatoide, e uma das condições que está ficando mais comum atualmente, né, são as condições neurológicas, o AVC, que está aumentando cada vez mais, a paralisia cerebral e a distrofia muscular. Todas essas causas, eles causam dificuldade nas pessoas em movimentar grupos musculares de membros superiores. Os membros superiores são todos os membros acima dessa região da clavícula, seja os músculos do ombro que controlam o nosso braço, os músculos do braço, do antebraço e das mãos. É, o ser humano é um animal que depende muito da habilidade manual, né, para fazer as atividades, né? A gente cresceu como espécie por conta de poder manipular ferramentas com as mãos e hoje em dia a gente trabalha com as mãos, né? Seja no escritório usando mouse e teclado, seja um trabalho manual, né? E como que as pessoas com deficiência em membros superiores podem
ter as mesmas oportunidades que as pessoas sem deficiência, né? Aí que entra a tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva é a tecnologia que visa desenvolver, criar e aprimorar dispositivos para ajudar as pessoas com deficiência. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual pode usar uma bengala com tipo de ponta adaptada, uma tecnologia assistiva. Uma pessoa com uma amputação, ela pode usar uma prótese, que também é uma tecnologia assistiva. A pessoa com limitações em membros inferiores, se quer fazer a reabilitação para poder voltar a caminhar, pode usar um andador. A pessoa que teve uma amputação, alguma fratura, pode usar muleta. Todos esses são exemplos de tecnologia assistiva. Outros exemplos dessa área gigantesca que é a tecnologia assistiva podem ser os aparelhos de audição, cadeiras de roda, exoesqueletos, cadeiras motorizadas, eh, próteses mioelétricas, dispositivos vestíveis para a pessoa fazer reabilitação mioelétrica também. É muita coisa, pessoal. Muita e muita coisa pode ser classificada como tecnologia assistiva. Mas a tecnologia assistiva é qualquer tipo de tecnologia que ajude a pessoa que tem deficiência a realizar atividades que são importantes para ela. Seja atividades de lazer, trabalho ou atividades sociais. Tá? A impressão 3D é um tipo de manufatura que pode ser muito útil para produzir tecnologias assistivas. As tecnologias assistivas elas são muito específicas. E a impressão 3D é um tipo de método de manufatura que possibilita com que a gente consiga construir coisas de forma muito, muito rápida. Porque a gente consegue fazer objetos complexos sem precisar de um investimento muito grande. Em outros métodos de manufatura, como a injeção, como o torneamento, o custo é muito alto para uma peça só. Só compensa fazer muitas e muitas peças de uma vez. A impressão 3D não. Então é uma alternativa muito legal quando a gente quer fazer peças que são personalizadas, adaptadas ou muito específicas para alguém. Esse diagrama aqui é bem legal que mostra como que ela funciona. O filamento polimérico, no caso da impressão FDM, que é esse tipo aqui, ele entra por um bico, o bico esquenta, esse filamento ele sai amolecido, ele tem um controle em 3 eixos, que é o eixo X, o Y e o Z, e ele consegue desenhar as peças com geometrias bem complexas aqui na mesa de impressão. A impressão 3D, esse aqui é o ciclo dela, né? A gente faz o design, desenha a peça no computador, verifica a qualidade da peça, aqui faz uma simulação mecânica para garantir que a peça não vai quebrar, que a gente prepara a peça para a impressora poder ler, né? O slicing, a gente corta a peça em várias camadas, que a impressora vai ler as camadas, manda para a impressora e tem aqui o nosso pós-processamento, que é o acabamento, uma coisa um pouquinho mais manual. Assim como a impressão 3D, outras ferramentas como o Design Thinking ajudam a gente a desenvolver tecnologias assistivas. O que é o Design Thinking? É uma ferramenta muito, muito importante. Eu diria que é a ferramenta mais importante que a gente vai ver nessa palestra. O Design Thinking é uma metodologia de design que é focada no próprio usuário. Muitas metodologias de design são focadas no produto, no custo, no processo. Essa aqui é focada na pessoa. Então tem essas 5 fases que elas são repetidas. Então a gente começa pela empatia, geralmente, que é empatizar com o usuário, identificar quais são as suas necessidades, desejos, coletar os dados para conseguir fazer uma boa tecnologia assistiva. A gente vem aqui para definição depois, que é quando a gente vai pegar todos esses dados que a gente recolheu com o voluntário e vai organizar de forma sistemática, ver o que já tem disponível na literatura, formular qual é o problema que a gente tem que resolver. Na etapa da ideação, a gente vai ver tudo pegar os dados sistemáticos da definição e vai ter ideias. Como que a gente pode usar esses dados técnicos e formais para solucionar o problema que a gente recolheu aqui na etapa da empatia? A etapa de prototipação é quando a gente vai pegar essas ideias e colocar elas em formatos geométricos, em peças, imprimir e testar. E é claro, o teste é quando a gente vai pegar isso que a gente desenvolveu e avaliar com o voluntário, tá? E isso é repetido. Cada vez que a gente repete esse processo, é uma iteração. Então a gente pode pegar o mesmo produto e passar pela empatia, definição, ideação, prototipação e teste várias e várias vezes. Cada vez que a gente passa por esses processos, o produto vai ficando cada vez mais refinado e melhor. E esse foi a metodologia de design que eu utilizei
para essa pesquisa, tá? O que são periféricos assistivos? A gente sabe que periféricos tradicionais é o mouse e teclado. Provavelmente muita gente que está vendo essa palestra vendo na frente do computador, com um mouse e um teclado tradicionais, né? E agora imagina, como você utilizaria esse mouse e teclado se você não conseguisse controlar os seus dedos ou o seu punho? Os botões estão muito próximos, a gente precisa de um movimento muito fino do dedo para usar o mouse. Ia ser muito, muito difícil usar. E é aí que existem periféricos que são assistivos, então eles ajudam pessoas com deficiência a usarem o computador. Existem vários, eu vou dar um exemplo de alguns. Algumas opções comerciais. A gente tem o Red Mouse Nano, que ele custa US$ 1.095. Ele funciona através dos movimentos da cabeça e dos olhos, para a pessoa que não tem nenhum tipo de movimentação em membro superior. A gente tem o Help Keys, que são teclas grandes e organizadas de maneira especial para a pessoa que não tem muito controle de membros superiores ou tem uma deficiência intelectual severa. O Maltron Head é um dispositivo que a pessoa consegue controlar através de um palitinho que ela põe na boca e aperta os botões com a boca. E já tem o Xbox Adaptive Controller, que é para a pessoa que tem deficiência poder jogar o Xbox. Mas quais são os defeitos, né, e as vantagens dessas opções? As vantagens é que elas estão acessíveis. Todo mundo pode comprar essas opções e usar em casa. Os defeitos, alguns são muito caros, né? Será que o cidadão brasileiro médio que mora aqui em São José, em algum bairro, conseguiria pagar US$ 1.000 sem contar os impostos para conseguir ter essa alternativa? US$ 480 é um pouquinho complicado, né? Eles têm, eu acho, um alto custo e também baixa personalização, porque eles são prontos, eles são feitos em uma escala muito, muito grande. Então todos são iguais e todos são específicos para um tipo de limitação. Por exemplo, o Red Mouse Nano é específico para pessoas que não têm nenhum tipo de movimentação no membros superiores. Se a pessoa tiver uma movimentação residual e quiser utilizar ela para navegar o computador, não é tão legal. E tem usos muito específicos. Mas no mundo da academia, a gente tem muitos periféricos mais tecnológicos, né? O Shoeikin aqui em 2007, eles usaram uma eletromiografia para poder usar o mouse. O Bender Machado, eles usam sensores que eh, reconhecem o movimento dos olhos para poder navegar no computador. O Zapata em 2023 combina reconhecimento de fala com reconhecimento facial. Já o Manaus em 2021, ele fez um controle que vai no céu da boca com pessoas que têm paralisia total do corpo. Qual é o problema disso? São projetos muito legais, desenvolvidos, tecnologia de ponta, porém, acabam sendo indisponíveis. O público não consegue adquirir para poder usar em casa, porque estão em fase de pesquisa e ainda não estão aplicados no mercado pelo altíssimo custo. E é aí que vem a ideia de tentar solucionar alguns desses problemas. O meu trabalho de mestrado é desenvolver uma solução para periféricos assistivos. Então, desenvolver um periférico para pessoas com limitação em membros superiores, que seja personalizado, específico e otimizado, para melhorar o acesso às atividades digitais diárias e, claro, oferecer uma maior independência digital. Mas como fazer uma coisa tão complexa assim? Utilizando ferramentas para resolver problemas complexos de maneira simples, como o design thinking, que ajuda a gente a fazer um ciclo de design cada vez mais otimizado, a impressão 3D, para a gente conseguir fazer protótipos cada vez mais rápidos e testar e errar e fazer de novo. E é claro, sempre utilizando a base da tecnologia assistiva. Como que foi a metodologia do meu trabalho? Né? Bom, eu comecei com coleta de dados, né, entrevistando e dados de testes dos pacientes em etapas posteriores. Na definição, é identificar quais soluções existem, identificar as opções comerciais, que a gente vê as opções acadêmicas, o que tem de disponível, o que serve e o que não serve. Não adianta nada a gente fazer uma pesquisa para desenvolver algo que já foi desenvolvido. A gente tem que inovar sempre, né? Usar o nosso conhecimento e força de vontade para ter soluções inovadoras. Na etapa da ideação é como a gente pode aplicar nossas ideias com limitações técnicas, limitações de recursos, e é claro, para resolver o problema do nosso voluntário. E na etapa de prototipação, que é a etapa mais legal, é a gente desenhar as soluções que a gente teve na ideação, respeitando os dados da definição e, é claro, com as utilizações que o usuário pediu na etapa da empatia, fazer a manufatura, a montagem e também a programação. A etapa que eu mais gosto, a prototipação. E nos testes é quando a gente vai pegar o dispositivo ou solução que a gente desenvolveu e vai aplicar com o voluntário.
e o voluntário vai falar o que serviu para ele e o que não serviu. Depois a gente repete tudo isso aqui até sair um produto que realmente vai mudar a vida da pessoa. Como foi a minha etapa da empatia? A etapa da empatia tem como objetivo entender o usuário. Então, eu apliquei um formulário para as pessoas com deficiência aqui da área. Como é uma coisa muito específica, um voluntário apareceu, o Tiago. O Tiago tem tetraplegia, ele é aqui de São José, e ele queria uma solução para ajudar ele a usar o mouse e o computador, que é uma atividade que ele gosta muito. Então, entrevistas com o Tiago, formulários para tentar ter ideias, né? Na definição, baseado nos dados da fase da empatia, fui procurar soluções que já existem, limitações técnicas e o que realmente eu poderia fazer baseado nas bases que já existiam. E é claro também entender o problema. A parte mais importante de desenvolver uma solução é ter o problema estabelecido de forma clara. É muito importante que o problema seja estabelecido. Nesse caso, como que pessoas com dificuldades em movimentação em membro superior possam utilizar o teclado e o mouse. E, claro, né, a ideação é a gente pegar os dados técnicos, criativos e aplicar em soluções. Então, que tipo de solução que eu posso fazer para solucionar esse problema? Já na prototipação é aplicar os dados da ideação, né, usando CAD e KiCam. O CAD e KiCam é uma combinação muito legal, porque o CAD é o desenho técnico, a gente desenha, né, no CAI a gente otimiza esse desenho e no CAM a gente manufatura. E na etapa de testes é a gente testar com o voluntário. O primeiro dispositivo desse ciclo, ele não foi muito utilizado pelo voluntário, né? Como a gente pode ver, é muito comum errar nas primeiras iterações do ciclo. Então, na primeira entrevista, eu vi que o Thiago tinha tetraplegia, dificuldade de movimentos finos e dificuldade de usar um mouse e teclado tradicional. Ele precisava de uma solução que utilize movimentos de grandes grupos musculares, né? Qual foi a solução que eu pensei? Em duas manoplas, que ele conseguisse repousar a mão e essas manoplas conseguissem fazer combinações. Por exemplo, se ele vai para esse cantinho aqui que é o 1, com uma mão, e esse cantinho aqui que é o 1 e o A dá a letra E. Se ele for para o 5 e o 5 e o E dá o número 5. E poder usar o mouse também, né? Poder mudar os modos, usar o mouse. Mas essa solução, ela acabou ficando bastante complexa. Então, fiz aqui o desenho 2D do dispositivo, uma renderização tridimensional para ver como ele ia ficar, a eletrônica, a impressão e montagem. O dispositivo funcionou nas etapas de teste de bancada, porém, o voluntário não conseguiu utilizar muito bem, ficou extremamente complicado de usar, não ficou intuitivo. Então aí que eu passei para segundo ciclo do design thinking. Então comecei a fase da empatia de novo, com o voluntário sabendo das limitações do primeiro dispositivo. E agora eu sei que precisa de uma necessidade de acionamento facilitado. As manoplas não eram fáceis de acionar. O voluntário não tinha muita demanda para mouse, ele tinha muita dificuldade no teclado. E ele precisava de algo para poder jogar uma, o PokerStars, que é um aplicativo para jogar poker online, que é uma atividade que o voluntário queria muito fazer. E é importante a gente sempre respeitar o que o voluntário precisa. Se ele não precisa de mouse e ele quer jogar um jogo online, então eu vou fazer algo específico para ele. Então, eu apliquei uma lógica diferente da iteração anterior. Aqui eu fiz 9 teclas, cada tecla com um tipo de ação diferente do poker, né? Na programação, as teclas foram assumindo valores numéricos, mas depois, no próprio computador do voluntário, foi programado para ele utilizar as ações do poker, né? Não necessariamente nessa ordem, mas para a gente ver como é. Então, uma tecla aumentava a aposta, a outra desistia, a outra passava, a outra aumentava. E o voluntário conseguiu utilizar o teclado para jogar poker online. Isso foi uma atividade muito importante para ele, porque ele conseguiu é, realizar de forma efetiva uma atividade com que ele era muito bom e, claro, ter horas e horas de lazer todo dia. Mas é claro que a gente não podia parar no segundo dispositivo. Aqui como ele ficou, ó, o desenho do corpo do protótipo com os vários botões, 9 botões. Eu tenho ele aqui, ele ficou mais ou menos assim, ó, com os 9 botões. Aí uma renderização tridimensional de como ele ficou. Ele impresso com os 9 botões para o voluntário poder usar no computador. Isso que era muito simples. Então a gente foi e fez a nova versão. Aqui o voluntário utilizando o
o teclado junto com o trackball, que é para utilizar o mouse de forma bem legal. O terceiro dispositivo, eu vi que precisava de melhorias no hardware, né? Alguns componentes estavam muito frágeis, quebrando muito fácil, é, e também eu vi que tinha uma demanda para produtividade, não só para jogar poker, mas para facilitar o funcionamento do dispositivo no dia a dia. É claro, mais teclas, então fui implementando melhorias, né? Fiz esse teclado aqui, que tem uma mudança de modos, né? Então tem esse switch aqui na lateral, a gente pode mudar os modos, ele tem 12 teclas em um modo. Claro, a gente teve que manter a utilização original, que é para jogar poker, agora com mais 3 opções. E no outro modo, que é o modo de produtividade, para ter alguns atalhos, que é difícil fazer quando a gente não tem o acesso a movimentos finos, que é usar os atalhos de computador, que é o Ctrl A, o Ctrl C, o Ctrl V, Ctrl Z, Ctrl W, que a gente usa tanto e nem percebe o quão difícil é para uma pessoa com limitação em membros superiores. E aqui o desenho do terceiro dispositivo, a tampa um pouquinho mais estética, né, a basezinha, mais botões, uma renderização tridimensional de como ia ficar o protótipo, vai ficar. E é claro, ele aí com a eletrônica e montado para utilização com o voluntário. E o voluntário utilizando o terceiro dispositivo. Já o quarto dispositivo, esse eu recolhi os dados aqui no Brasil mesmo, mas fui imprimir lá na Universidade de Ciências Aplicadas de Bochum, na Alemanha. Foi uma experiência muito gratificante, né? A gente percebeu que precisava de melhorias no design físico, não estava ideal ainda. Não tinha uma função de mouse, então era legal ter a implementação do modo mouse e, é claro, uma facilitação de acionamento na mudança de modo. É muito difícil para uma pessoa com baixa mobilidade de membros superiores fazer esse movimento aqui. Então, outra alternativa foi necessária. Então, mantendo 12 teclas, pensei em fazer 3 camadas. Os 3 botões laterais mudam o modo. O azulzinho vai para o modo poker, o verde vai para o modo atalhos e o amarelo vai para o modo mouse. Eu tenho aqui um protótipo, como foi feito na Alemanha, né? Claro que tinha as cores da bandeira alemã, né? Uma homenagem, né? A universidade que me recebeu de portas tão abertas. Quando a gente clica no primeiro botão, ele vai para o modo poker e o voluntário consegue usar o poker, né? Eu tive algumas mudanças no hardware também para deixar mais resistente, mais confortável. No segundo botão, vai para o modo atalho, que o voluntário consegue fazer a combinação. O Ctrl mais o A. Ele aperta o Ctrl, solta e depois aperta o A para ficar mais fácil, ou o C ou o V, né? O Shift, o Windows para fazer vários atalhos e, é claro, o modo mouse para o voluntário poder navegar o mouse. Aqui o mouse vai para baixo, o mouse vai para o lado, aqui dá um clique 1, clique 2 e o clique 3. Esse ainda não foi aplicado na etapa de testes, mas brevemente será. Aqui um desenho de como ele foi feito, né? Eu me inspirei nesse padrão de estrutura super leve. Um dos laboratórios da universidade que eu desenvolvi lá na Alemanha tinha o departamento de estruturas super leves, então achei que seria legal usar uma forma de otimização estrutural, né, em homenagem ao pessoal lá. Aqui como ele ficou, uma renderização tridimensional. Aqui como ele foi montado, a parte eletrônica. Tem o feedback sonoro agora, quando o voluntário aperta o botão toca um som, quando ele muda um modo toca outro som, facilita, né, para a pessoa poder mudar o modo, né? O que a gente pode concluir com isso, pessoal? A gente pode ver que é claramente uma demanda por periféricos assistivos. O computador está ficando cada vez mais essencial para a vida diária. E pessoas com deficiência sempre vão existir, enquanto a gente ter a vida humana existir, infelizmente. E os periféricos comerciais acabam que são muito específicos, não adaptáveis e, é claro, com altíssimo preço. Já os periféricos acadêmicos, apesar de bastante promissores de geotecnologia, são disponíveis para o consumidor. Então, a ideia desse trabalho são desenvolver novos periféricos assistivos que sejam eficientes, adaptados, que tenham um baixo custo de desenvolvimento, um desenvolvimento ágil e centrado no usuário e, é claro, um projeto universal e open source. A minha ideia é, quando terminar o mestrado, disponibilizar todo esse material de forma gratuita na internet para que todas as pessoas que queiram construir o próprio teclado, melhorar esse projeto e ajudar pessoas com deficiência em membro superior a usarem o computador possam me basear nesse trabalho, né? E uma novidade bastante legal, né? O voluntário desse trabalho, o Tiago, que é a pessoa que está utilizando esses periféricos,
está pensando em voltar para a universidade, para também fazer o mestrado dele aqui em inovação tecnológica e continuar desenvolvendo os periféricos depois que eu terminar o meu projeto. Pessoal, eu queria agradecer pela atenção aqui nessa palestra. Está aqui os meus dados. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para conversar sobre o assunto, é sempre um prazer imenso, tá? O Instagram do Mão 3D, para quem quiser conhecer mais sobre o projeto. E é isso. Obrigado, pessoal. Uau, que trabalho lindo! Que Muito trabalho obrigado. lindo e assim, é de brilhar os olhos mesmo. Eu tive a oportunidade de dar uma passadinha ali na sala, onde alguns protótipos estão expostos aqui no mês de Ciência e Tecnologia, e realmente, assim, é bonito de ver. E Agradeço. obrigada por trazer um pouco da sua história. Eu acho que a gente tem mais um tempinho aí que a gente pode conversar. Queria saber se a gente tem perguntas. Aqui no formulário não chegou nenhuma pergunta diretamente para mim. Mas agora a gente tem um espaço aberto, pessoal, para que possam tirar dúvidas, né? Com base no que ele apresentou para a gente, dúvida, curiosidades, né? De repente, o Leonardo também pode trazer um pouco para a gente aí como que as pessoas podem fazer para se aproximar do projeto, né? Para conhecer melhor. Então, se dá para fazer essa visita, vão continuar aqui no mês de Ciência e Tecnologia, vai ter outra oportunidade como essa de hoje para vir, né, ver de perto, conversar com vocês pessoalmente. Então, a gente pode começar aí sabendo como se aproximar aí do projeto de vocês. Claro. É sempre um prazer para a gente ver o pessoal interessado em aprender mais sobre tecnologia assistiva. O nosso laboratório fica na unidade Talim, que é aqui na Vila Nair, né, perto do Jardim Satélite. A gente está aqui no segundo andar. Se alguém quiser agendar uma visita, é só entrar em contato por e-mail antes, tá? Para a gente conseguir agendar um horário, e vai ser um prazer imenso a gente poder apresentar o nosso laboratório para vocês, poder mostrar todos os nossos projetos. O laboratório está crescendo bastante, tem várias impressoras sempre trabalhando, então sempre projetos novos sendo desenvolvidos, com o intuito, claro, de melhorar a vida de pessoas com deficiência. O nosso lema aqui é que a gente quer utilizar a inovação e a tecnologia para ajudar pessoas com deficiência. Eu vejo que esse também é um objetivo do NAI. O NAI é um projeto tão lindo. Eu tenho muito, muito orgulho de participar da universidade que tem um projeto maravilhoso desse. Eu sinto muito lisonjeado de ter essa oportunidade de colaborar com o NAI e muito feliz de ter essa oportunidade de apresentar o meu trabalho aqui. E tem uma curiosidade também. A professora Marina Dias está vendo a palestra, né? Quando eu estava na graduação em engenharia de materiais, a professora Marina, junto com a professora Mariana, ofereceu uma disciplina, que eram projetos interdisciplinares de engenharia de materiais, que a gente tinha que fazer algum projeto de tecnologia assistiva. Nessa disciplina, junto com o grupo, eu tive a ideia de fazer um teclado adaptado, né? E na época eu fiz um tecladinho de madeira, encaixe de MDF, eu nem mostrei aqui porque ficou muito tosco. Mas depois que terminou a disciplina, eu falei, nossa, que pena, né, que vai terminar agora. E aí eu falei, poxa, não precisa terminar agora, né? E a professora Mariana, na época, me incentivou a buscar esse tema como um trabalho de conclusão de curso. Eu nem sabia que poderia ter esse tema de trabalho de conclusão na engenharia de materiais. Fui desenvolvendo esse trabalho, conheci a professora Maria Elisete na engenharia biomédica, que ela passou a ser minha orientadora no trabalho de conclusão de curso. A professora Denise Stringhini, da computação, começou a me orientar, e juntos a gente começou a trabalhar para desenvolver, tirar isso aí do papel, né? E hoje em dia, o que nasceu numa disciplina da graduação virou um TCC, que virou um mestrado, e hoje em dia é um projeto de extensão. Então, o programa Mão 3D, ele tem 3 projetos dentro de si. Ele tem o projeto de próteses, a gente faz essas próteses por impressão 3D para pessoas amputadas. A gente tem as órteses, e agora tem o projeto de dispositivos adaptados, que não vai acabar comigo. Quando eu terminar a minha disciplina, outros alunos vão entrar e vão continuar desenvolvendo esses periféricos adaptados, que é uma área muito, muito importante. Então, para mim, não tem honra maior do que poder participar dessa história, que com certeza vai ter um futuro brilhante aqui na Unifesp. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Já é um sucesso, né? A universidade tem muito orgulho também desse projeto. Então, parabéns, realmente. Professora Maria Elisete, por favor,
Pode falar, complementar, compartilha aqui com a gente um pouquinho. Tem gente aí levantando a mão também, de repente, para fazer pergunta. Rapidinho, vou só Pode fazer aqui uma pergunta para o Leonardo. Pedir para o Leonardo falar aí brevemente sobre como foi a sua experiência de estar desenvolvendo um trabalho ali no TCC e depois estar implementando esse trabalho com um voluntário, né? A gente sabe que trabalhar com voluntário na área da saúde é bem complicado, mas o Léo foi bem insistente nesse ponto e ele conseguiu, está terminando o mestrado dele com teste com voluntário. Nos nossos projetos aqui no Laboratório de Órtese e Prótese 3D, a gente fala muito de empatia, mas a empatia é algo muito difícil de ser ensinado. Eu acho que ele teve uma vivência, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Então, foi uma trajetória bastante rica em termos de aprendizado. Quando eu conheci o trabalho do Mão 3D e comecei a estudar com a professora Elisete, eu fiquei muito, muito interessado nessa questão de ver o impacto que o nosso trabalho oferece na vida das pessoas. E eu estava muito animado e ansioso para poder ver esse impacto. E no início acaba sendo um pouco frustrante, porque quando a gente está aprendendo, a gente não consegue fazer uma coisa que realmente vai ajudar alguém. E foi muito tempo trabalhando muito, por exemplo, escrevendo projetos, né, para o comitê de ética, que a gente sabe que é um grande desafio, né, o comitê de ética aprovar pesquisa com seres humanos, fazendo protótipo atrás de protótipo. E hoje em dia eu vejo que valeu muito a pena todo esse esforço, porque ver que a gente está conseguindo fazer o menor que seja o bem na vida de outra pessoa, podendo ajudar ela um pouquinho que seja no dia a dia, usando o nosso trabalho, da tecnologia que a gente gosta de fazer, é uma coisa sem preço nenhum. De longe, é um dos maiores benefícios de trabalhar com tecnologia assistiva. É ver que uma pessoa que a gente conheceu e que tem uma história tão bonita assim, tá podendo ter uma atividade de vida diária mais prazerosa por conta de um teclado, ou uma pessoa que tem muitas dores por conta de uma espasticidade, está conseguindo dormir melhor por conta de uma órtese, ou uma pessoa que sofreu uma amputação, está conseguindo sair de casa com maior autoestima, fazer atividades por conta de uma prótese, isso não tem preço. E se tem algum estudante aqui que gostaria no futuro de trabalhar com tecnologia assistiva, eu encorajo muito, porque é uma área muito rica e não tem muita limitação de qual é a sua formação. Eu, por exemplo, sou da engenharia de materiais. Não, a engenharia de materiais trabalha com metais, cerâmicas e polímeros, né? E eu decidi seguir para essa área. E se eu consigo, acho que todo mundo consegue. Então, quem gostar dessa área e quiser aprender mais, tem muita informação legal no nosso Instagram, do Mão 3D, no nosso site. E se alguém quiser entrar em contato comigo, eu posso passar o link de várias publicações do nosso grupo, que está ficando cada vez mais rico e cada vez desenvolvendo projetos e produtos de tecnologia altíssima. Muito bom. Vários elogios aqui no chat, né? Parabéns pelo trabalho, pela apresentação excelente, como sempre. Aqui o Maurício Pérez também está falando, parabéns pelo desenvolvimento desse projeto. A professora Gisele aqui comenta também, né? Parabéns, Leonardo, parabéns, Elisete, sou fã do trabalho de vocês, Deus abençoe. Então, assim, muitos elogios, realmente o projeto, ele parece ser, assim, além de ser bonito, né? Ele é bonito, porque ele atinge, né, o seu, ele cumpre com o seu objetivo, como você fala, né, assim, qual é o preço disso, né, de você mudar a vida de uma pessoa, de você ver que, de fato, o seu trabalho está fazendo diferença na vida das pessoas, né, e isso Exatamente. motiva muito mais, né. Temos ainda espaço para bater um papo. Pessoal, perguntas? Alguém tinha levantado a mão aqui, temos mais perguntas. Alguém quer fazer algum comentário também, algum elogio? Pode abrir o microfone, pode abrir a câmera. É um espaço aberto, tá? Deixa eu ver aqui no chat se mais alguém colocou alguma coisa. Pessoal, enquanto ninguém fala, eu queria fazer um convite para o pessoal da Unifesp que está assistindo aqui a palestra, né? Uma contextualização, né? A gente sabe que a universidade tem três grandes pilares, né? Que é a pesquisa, a educação e a extensão. Aqui no Mão 3D a gente consegue fazer os três. A gente consegue impactar a sociedade com nossas tecnologias assistivas, consegue
fazer pesquisa desenvolvendo novas tecnologias, e a gente também capacita profissionais e alunos aqui a aprenderem a fazer ah, os periféricos, as órteses e as próteses. No futuro, a gente gostaria que algum aluno da Unifesp, seja de qualquer curso, engenharia biomédica, computação, materiais, conseguisse colaborar com a gente um tema de TCC ou uma EC com esse mesmo tema, de periféricos adaptados. Ano que vem, o voluntário dessa pesquisa, o Tiago, que é o rapaz com tetraplegia que está testando os periféricos, ele vai entrar no mestrado para conseguir continuar essa pesquisa. Mas seria interessante se algum aluno de IC ou TCC pudesse ajudar o Tiago a fazer as impressões, o pós-processamento, a parte mais física e técnica, né? E é uma excelente oportunidade para capacitar essa pessoa, porque ela vai aprender a fazer design de produtos, eletrônica, programação, tecnologia assistiva, porque é uma área muito, muito interdisciplinar. Então, essa pessoa vai conseguir ter um conhecimento abrangente de várias áreas, né? Desde a engenharia de materiais, na hora de fazer a manufatura, de saber os fatores reológicos do polímero, desde a ciência da computação, na hora de fazer o código que vai fazer o teclado funcionar, desde a engenharia biomédica, quando essa pessoa for fazer análise biomecânica do voluntário para saber qual é o melhor tipo de formato ergonômico das teclas. É uma coisa muito rica, que com certeza iria acrescentar muito na formação de um estudante da Unifesp, que a gente tem a sorte, né, de ter uma formação bastante interdisciplinar com o BCT, né? Sim, e aí já fica o convite, então, né, ó, publicamente o convite, quem tiver interesse aí pelo assunto, né, para agregar no projeto, para somar o projeto. A gente podia aproveitar também para perguntar de onde o pessoal está participando, né? Temos aí participações externas, então coloca a gente aí no chat para a gente saber se estão de outras universidades, de outros estados, de outros países, né? Qual é o alcance para a gente interagir. E se você quiser colocar novamente, o Leonardo, aí o contato, né, para que as Ah, claro. pessoas possam entrar em contato com vocês. Deixar compartilhado aqui na tela. Isso. Ó, tem gente de São Bernardo do Campo. Ah, o FBC. A professora Elisete, ela também orienta trabalhos de mestrado na UFBC, Legal. na área de tecnologia Baixada assistiva. Santista. Uhum. O campus da Baixada, tem gente Baixada tem um participando. curso de terapia ocupacional. A terapia ocupacional está muito, muito ligado com tecnologia assistiva. A terapia ocupacional é a área, né, que ajuda as pessoas com deficiência ou pessoas com limitações a fazerem atividades de vida diária. Geralmente, quem faz as tecnologias assistivas é o terapeuta ocupacional, que é uma área bastante importante e que a gente precisa ter aqui no Mão 3D, pessoas da terapia ocupacional. Então, se o Diogo conhecer alguém que quer fazer um mestrado ou uma EC, né, com a gente, só entrar em contato, que é uma área bastante rica, né, a terapia ocupacional. Então, ó, fica o convite também aí para o pessoal da Baixada, hein? Indicações, ó, tem pessoal de Uberaba. Lista de presença eu vou passar novamente aqui, tá, gente? Deixa eu dar mais uma olhadinha assim no formulário. Chegou alguma pergunta? Aqui não temos. Mas eu acho que é isso, ó. Vamos divulgar para a TO aí, ó, pessoal. Maravilha. É isso aí. Deixa eu só pegar novamente aqui, então, o link para compartilhar aqui a presença, para registrar. Vou fazer um convite para a gente fazer uma foto. Se quem quiser abrir a câmera para a gente fazer um registro desse momento aqui, fiquem à vontade. Deixa eu só compartilhar aqui. Aí a lista de presença, para quem não assinou ainda. Então, vamos fazer uma fotinha, né, gente? Agradecer o Leonardo, a professora Elisete. Ó, no 3 vai um print, hein? 1, 2, 3. Muito bom. Bom, então, Leonardo, parabéns. Muito obrigada. Seja bem-vindo novamente aí. Continue
com esse trabalho, né, incrível. Professora Elisete desempenha aqui uma função essencial na universidade, então, muito bom o trabalho de vocês. O NAI está de portas abertas. A professora Elisete já foi coordenadora do NAI, né, professora? Então, estamos agora com a gestão da professora Gisele, e temos desenvolvido alguns projetos, então, assim, a hora que sobrar um tempinho aí no mestrado, se quiser se juntar a nós, né, para que a gente possa desenvolver novos projetos e de repente, né, compartilhar, né, se vocês tiverem o interesse de compartilhar nesse formato de palestra, roda de conversa, a gente combina e convida o pessoal aí das universidades para a gente poder ampliar cada vez mais, né, essa acessibilidade. Então é isso, professora Gisele, quer falar alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa? Deixar um elogio? Só agradecer mesmo, agradecer a Elisete, ao Leonardo, já agradeci ele no chat, mas muito obrigada, que sou fã mesmo do trabalho de vocês. Obrigada pela presença aqui. Aí, ó, um prazer foi todo nosso. Levantamos uma mãozinha aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, viu? Acho que o Tiago Bezerra levantou a mão. Pode falar, Tiago. Não? O Tiago, ele que é o voluntário Thiago do nosso projeto. O próprio Tiago, que estava falando dele. É o próprio Tiago, é ele mesmo. Se quiser falar, eu acho que ele levantou aqui, né? É mesmo. Oi. Sim. Tá me ouvindo? Dá para ouvir? Sim. Só agradecer o Léo mesmo e dar o parabéns para ele pela apresentação, foi ótimo. Imagina. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida também, pode falar, tá? O trabalho não ia existir sem o Tiago. O Tiago é uma parte importantíssima, assim, do trabalho. Legal. A gente se conheceu em 2021, Muito né? bom, Desde então a gente vem trabalhando junto nesse projeto, né, Tiago? Léo, quantas vezes você já foi na casa do Tiago? Tiago, quantas? Umas... O Léo já é muito bem-vindo aqui em casa, já. Mas o tamanho do Tiago é maravilhoso. Que você falou, tem uma diferença enorme, tipo, no impacto de vida do Leonardo também. Ele é uma pessoa muito maior, ele tem outra postura, ele é um menino incrível, cresceu muito. Parabéns, Léo. Agradeço, Tiago. Vamos trabalhar muito junto ainda, né? Vamos, tomara, sim. Que siga, né? Essa parceria, que seja longa, né? Vida longa essa parceria. Tem mais gente aqui colocando, né? De Guajará, Rondônia, ó, legal. Eu vou compartilhar com vocês, gente, a última palestra que vai ter agora de encerramento, inclusão no ensino superior, tá? Com a professora Maria Tereza Montoan. Então, tá aí disponível o link, quem quiser acompanhar. Todas as outras palestras, rodas de conversa vão estar disponíveis, tá? Então, quem não conseguiu acompanhar, que é uma semana um pouco agitada, né, aqui pra gente no ICT, tá um pouquinho atípica, né? Então, a gente depois consegue acessar. E é isso, gratidão. Vamos seguir aí trabalhando pela inclusão, né? Muito obrigada, gente, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.